A guerra tecnológica que define a transição da Fórmula 1 para a nova era de unidades de potência em 2026 atingiu um estágio de hostilidade sem precedentes nos bastidores do poder esportivo. No centro dessa disputa está um conflito de interpretação regulatória que colocou a Mercedes sob fogo cruzado, enfrentando uma resistência coordenada liderada pela Audi, que faz sua entrada triunfal na categoria com a autoridade de quem investiu bilhões para jogar sob regras estritamente definidas. O epicentro da discórdia gira em torno de uma inovação técnica na câmara de combustão que a Mercedes desenvolveu para contornar as novas limitações de taxa de compressão. O regulamento para 2026 estabelece um limite fixo de 16 por 1 para a compressão do motor de combustão interna, uma medida projetada para nivelar o campo de jogo entre os fabricantes veteranos e os novos entrantes, além de otimizar a eficiência com o uso de combustíveis 100% sustentáveis. No entanto, a Mercedes é acusada de explorar uma lacuna mecânica sofisticada que permite uma expansão térmica variável dos componentes internos, o que na prática elevaria a compressão real durante o funcionamento em plena carga, conferindo uma vantagem de potência que os rivais consideram ilegal sob o espírito das novas normas. Para a Audi, essa manobra representa uma ameaça existencial ao seu projeto de estreia. A perspectiva da fabricante alemã, baseada em seu centro de excelência em Neuburg, é de que a Mercedes está tentando ressuscitar as táticas que lhe garantiram o domínio absoluto no início da década passada, utilizando sua vasta base de dados histórica para encontrar zonas cinzentas em um regulamento que deveria ser transparente. De acordo com fontes ligadas à engenharia da Audi, a marca das 4 argolas projetou seu motor R26 seguindo rigorosamente a interpretação literal do texto da FIA, focando na integração híbrida e na recuperação de energia cinética. Ao se deparar com a possibilidade de a Mercedes estar operando com uma taxa de compressão efetiva superior, a Audi enxerga um desequilíbrio que pode anular anos de pesquisa e desenvolvimento aerodinâmico em envio. O argumento de Mattia Binotto e sua equipe técnica é que, se a Mercedes for autorizada a manter essa configuração, a FIA estará punindo a honestidade técnica e a adesão fiel às metas de sustentabilidade propostas pela própria categoria. O problema técnico em si é de difícil fiscalização, o que aumenta a frustração da Audi. A variação da compressão através da deformação controlada de materiais sob altas temperaturas não é facilmente detectada em testes de inspeção estática realizados em temperatura ambiente. Isso cria um impasse onde a Mercedes afirma estar dentro dos limites regulatórios em todas as verificações padrão, enquanto os dados de telemetria e o som dos motores em testes de bancada sugerem aos ouvidos atentos dos engenheiros da Audi que há uma performance extra sendo extraída ilegalmente. Para a Audi, isso não é apenas uma questão de cavalaria adicional, mas de integridade competitiva. A fabricante alemã entende que a entrada de uma nova marca deve ser protegida contra o que chama de protecionismo tecnológico das equipes que já estão no grid, exigindo que a FIA implemente sensores de pressão interna em tempo real para monitorar a compressão dinâmica durante o ciclo de combustão. A retaliação da Audi tem sido firme e política, utilizando seu peso como uma das maiores montadoras do mundo para pressionar por uma diretiva técnica que barre a solução da Mercedes antes da homologação final dos motores. Na visão da Audi, permitir que a Mercedes siga este caminho criaria um cenário de desigualdade permanente, já que o congelamento do desenvolvimento dos motores impediria qualquer tentativa de resposta técnica por parte das outras equipes durante os primeiros anos do novo regulamento. A equipe alemã argumenta que seu investimento monumental foi feito com a promessa de um ambiente de paridade, e que qualquer trapaça técnica oculta sob o pretexto de inovação de materiais deve ser tratada com rigor máximo. A disputa transformou o paddock em um campo de batalha diplomático, onde a Audi busca o apoio da Ferrari e da Honda para formar uma coalizão capaz de isolar a Mercedes e forçar uma revisão nos métodos de verificação da federação. Do ponto de vista da Audi, a Mercedes está sendo barrada não por falta de criatividade, mas por uma tentativa deliberada de subverter a simplificação dos motores que foi acordada para atrair novas marcas. A Audi defende que o futuro da Fórmula 1 depende de uma competição baseada na eficiência elétrica e na química dos combustíveis, e não em truques de engenharia mecânica que remetem à era pré-sustentabilidade. O conflito atingiu tal nível de tensão que a Audi já sinalizou, em conversas privadas com a cúpula da FOM, que a continuidade de seu compromisso a longo prazo pode ser reavaliada caso o campo de jogo não seja rigorosamente nivelado antes da primeira corrida em 2026. Para a Audi, o sucesso em seu ano de estreia não é negociável, e ser superada por uma brecha regulatória seria um golpe inaceitável para a reputação da engenharia alemã.
A situação é complicada pelo fato de a Mercedes ter uma infraestrutura de testes em Brixworth que é considerada a mais avançada do mundo, permitindo que eles simulem as condições de expansão térmica com uma precisão que a Audi ainda está tentando igualar em seus próprios laboratórios. No entanto, a Audi sustenta que a superioridade em ferramentas de simulação não dá à Mercedes o direito de ignorar os limites físicos estabelecidos pelo regulamento técnico. A insistência da Audi em uma fiscalização mais invasiva reflete a preocupação de que o motor R26, apesar de apresentar números sólidos de confiabilidade e entrega de energia híbrida, comece a temporada em desvantagem devido a um componente de combustão interna que deveria ser tecnicamente idêntico em todas as equipes. A briga pelos motores em 2026, portanto, deixou de ser apenas uma corrida de engenharia para se tornar uma guerra de auditoria e pressão regulatória. A perspectiva da Audi é clara. A Mercedes está tentando dominar o esporte através da complexidade oculta, enquanto a Audi busca o domínio através da eficiência comprovada. Essa colisão de mentalidades define o momento atual da Fórmula 1, onde os bons dados obtidos pela Audi em seus próprios testes são vistos com otimismo, mas sempre sob a sombra da dúvida sobre o que a Mercedes realmente esconde sob as tampas de seus motores. O desenrolar desta briga determinará se a nova era da categoria será marcada por um equilíbrio real entre as gigantes automotivas ou se será o início de mais uma hegemonia incontestável de um único fabricante. A Audi permanece vigilante, pronta para usar todas as ferramentas jurídicas e técnicas à sua disposição para garantir que a barreira regulatória contra a Mercedes seja mantida e que a integridade da Fórmula 1 permaneça intacta. Enquanto a FIA avalia as evidências apresentadas pela coalizão liderada pela Audi, o clima de desconfiança persiste, afetando inclusive a cooperação em outros grupos de trabalho técnico. A Audi acredita que a transparência é a única forma de salvar o regulamento de 2026 de um fracasso institucional precoce. A luta da marca alemã é para que o desempenho na pista seja um reflexo do trabalho árduo e da inovação legítima, e não da capacidade de ocultar